Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem? Mais uma vez com vocês, professor Renato Baggio, do Inglês que Cai na Prova. E tô aqui simplesmente para fazer isso, de maneira rápida e pontual. Hoje o nosso programa tá mais curtinho, fica aí, vai valer a pena. Informação bruta para você. Eu sei o que cai na prova e eu tô aqui para te dizer o que cai na prova, do jeito que cai na prova. Lembre-se, não basta mais você ser fluente no inglês. Existe um treino específico para você ter sucesso nos concursos públicos e em qualquer tipo de prova. Acredite, em breve você vai perceber isso. Já está acontecendo. As provas de língua inglesa, de concursos em geral, concursos públicos em geral, ficaram muito exigentes e muito difíceis. E nós vamos aqui dar o preparo para você, tá bom? Então, vamos lá, eu sei o que cai na prova e hoje eu vou resolver uma questão novamente da Sesgran Rio. No nosso programa passado, nós resolvemos uma questão que era da Sesgran Rio, uma banca exigente que gosta de cobrar tudo. Geralmente ela tem um edital bem amplo. Ela fala que ela vai cobrar aspectos interpretativos e gramaticais. Em outras palavras, o examinador está te dizendo, vou cobrar o que der na telha, vou cobrar tudo, tá? E os editais geralmente são assim. Os editais são geralmente repetidos, porque isso deixa realmente o examinador muito à vontade para explorar o que ele quiser de conhecimento da língua inglesa. Isso quer dizer que aspectos gramaticais são importantes, sim. Aliás, é disso que a gente vai falar hoje. Há uma tendência, está voltando a cobrança de gramática. E gramática que eu digo é assim, o uso, o nome da estrutura, isso está vindo com muita força. Não basta mais você só saber se comunicar num nível mais, como é que a gente diz, conotativo. Não, a gente agora tem que saber o nome das estruturas, saber para que servem, saber os seus vários usos. Tá? Você vai enfrentar isso. A Sesgran Rio, que é a banca que a gente volta a resolver hoje, no encontro passado a gente resolveu uma prova do BNDES. Hoje, uma prova do Banco do Brasil, que aliás, quando voltou a cobrar inglês, ficou mais de 10 anos sem cobrar inglês na prova do Banco do Brasil. Quando voltou a cobrar inglês, mais veio com, a gente diz assim, com os dois pés no peito do caboclo. Por quê? Porque veio cobrando tudo. Sabe assim? Prova exigente, do jeito que a gente quer. Se for uma prova fácil, ela não te cria um diferencial, ela é uma prova para todo mundo. E dá uma olhadinha no que eu trouxe para você aqui, ó. Olha só, é um trecho de um texto que inclusive vai exigir que você saiba um pouco de vocabulário da área de economia. Isso mesmo. Então, as provas trazem vocabulário técnico. Como é que eu aprendo isso? Ora, me envolvendo com as provas anteriores, resolvendo, usando o dicionário. De repente você olha no dicionário uma palavra uma vez, uma segunda, uma terceira, com certeza na quinta vez você já aprendeu o significado dela. E, claro, assinando o nosso canal e acompanhando as dicas que eu vou lhe dar aqui, você vai perceber que várias palavras, elas são reiteradas, elas acontecem novamente. E aí você vai aprendendo e vai enriquecendo o vocabulário, que em 10, 15 minutinhos, talvez menos do que isso hoje. Dá uma olhadinha. Leia comigo o trecho, eu peguei um trecho, um recorte da prova da Sesgran Rio, que diz assim, essa prova de 2015, recentíssima, tá? How millennials can build credit without a credit card. The fact that millennials are smart enough to avoid credit card debt is a good thing, but that doesn't mean the decision has its drawbacks. According to Experian, most adults need a positive credit history in order to qualify for an auto loan or mortgage. Even worse, having no credit history is almost as bad as having a negative credit history in some cases. Still, there are plenty of ways millennials can build a credit history without a credit card. Gente, tem vários termos aqui, a começar pelo fato de que o que é millennials? Millennials é o termo designado para falar de pessoas que nasceram na virada do milênio. Basicamente isso, em torno desse período, tá? Portanto, o texto se refere a pessoas jovens, porque quem nasceu por volta, né, então um pouco antes, um pouco depois, enfim, mas da virada do milênio, tá aí por volta dos seus 20 anos, vamos dizer, certo? É isso. Então o texto tem um público que ele se destina aqui, ele tá falando disso, e você tem que entender isso. Aí ele diz o seguinte, olha só, como os millennials, o termo é esse, podem construir um crédito sem um cartão de crédito. O que é construir um crédito? É construir um histórico, é você ter crédito, é você ter lastro financeiro. Ele diz assim, ó, o fato de que os millennials are smart enough, são inteligentes o suficiente para evitar uma dívida de cartão de crédito é uma coisa boa, né? Eles são inteligentes o suficiente para isso, para evitar o quê? A credit card debt, uma dívida do cartão de crédito. Mas isso não significa que a decisão
né, ela não tem as suas desvantagens. Ou seja, drawback significa desvantagem ou inconveniente. Então, bacana não ter uma dívida ou não ter um cartão de crédito para não ter dívida. Bacana, mas isso também tem suas desvantagens. Aí ele diz assim, ó, de acordo com a Experian, a maior parte dos adultos precisa de um histórico de crédito positivo. Histórico de crédito significa o quê, gente? Isso é um registro, né, que, por exemplo, o banco faz. Um registro de todo o teu histórico de uma conta corrente. E principalmente de ver o quanto você é responsável em pagar as suas dívidas, as suas contas e manter a sua conta em dia, enfim, e fazer os seus pagamentos em dia. Então são várias informações que compõem o seu credit history, o seu histórico de crédito, né? É isso. Então histórico de crédito tem a ver com a sua capacidade e a responsabilidade de lidar com a sua vida financeira e os registros que isso gera, né? Porque o banco tem tudo registrado. Quanto você precisou de crédito, quanto não precisou, empréstimos que fez, honrou, não honrou, entrou no negativo. Tudo isso compõe o credit history. Olha que interessante, tá? Então ele fala que, de acordo com a Experian, a maior parte dos adultos precisa de um histórico de crédito positivo a fim de qualificar para um autoempréstimo, loan, é palavra técnica empréstimo, ou mortgage, que significa hipoteca. Então o que a pessoa tem? Eles vão avaliar a vida, o histórico da vida financeira dela. E ele tem que ser positivo, né? Tem que ser legal. E aí a pessoa fala, beleza, você aí tá habilitado a ter um empréstimo bancário, a fazer uma hipoteca, enfim, esse tipo de coisa. Daí ele diz, até mesmo pior, não ter um histórico de crédito é quase tão ruim quanto ter um histórico de crédito negativo em alguns casos. Então o que ele está falando? Legal, algumas pessoas não querem ter conta, algumas pessoas não querem ter cartão de crédito, mas isso pode ser às vezes pior do que ter um histórico negativo, não ter nenhum histórico, porque daí a pessoa não tem nenhuma informação sobre a sua vida financeira, as instituições não sabem como você lida com o dinheiro. Aí ele diz assim, mesmo assim, still, há plenty of ways, quer dizer, um número suficiente de maneiras com as quais os millennials podem construir um histórico de crédito sem um cartão de crédito. Então essa coisa do americano está muito relacionada a ter vários cartões de crédito, né? Isso gera um perfil do cliente, certo? E é possível construir um histórico de crédito sem ter um cartão de crédito. Veja aqui, ó, que agora a gente vai ver que essa nossa questão vai cobrar isso aqui, plenty of. E o que eu tenho para dizer para você com relação ao plenty of? Plenty of significa literalmente o seguinte, tá? Mas vamos fazer uma letra bonita para você que você merece. Plenty of significa mais do que o suficiente. E mais do que suficiente não é exatamente sobrando, certo? Mais do que suficiente é um pouco acima do nível, vamos lá, o que você precisa? Mais do que suficiente. Mas em nível coloquial, a expressão plenty of, ela é usada para dar a ideia de exagero mesmo, tipo muito. Então, a gente tem que ter essa percepção do que a gramática nos diz e qual é o uso disseminado dessa palavra. O nome disso aqui é um quantificador. Quantificadores, quantifiers, são palavras que dão uma ideia de quantidade de alguma coisa. Por exemplo, dizer muito, pouco, um pouco de, alguns, algumas, isso são quantificadores. Foi exatamente o que a Cés Granhill cobrou, apesar de ter um parágrafo aqui tão rico, com tantas informações. Olha a questãozinha que ela mandou. In the sentence of the text, então ela repete a frase. Still, there are plenty of ways millennials can build a credit history without a credit card. Se dá as linhas para você achar rapidinho. Eu já trouxe o texto recortado. Ela fala, o quantificador plenty of pode ser substituído sem mudança no significado pelo quê? E aí você tem que saber o nome dos bois, você tem que saber por que ele está falando a palavra quantifier. Porque é o nome dessa estrutura gramatical. Isso é uma tendência, já está acontecendo faz algum tempo. Então eu estou aqui para te dizer o que cai na prova, porque eu sei o que cai na prova. Nomes gramaticais das estruturas passou a ser uma exigência. Não dá para você ir para uma prova. Ah, não, porque eu morei fora, eu sei falar, eu terminei meu curso. Você sabe o nome das estruturas? Pois é. Então a gente tem que estudar junto. Porque agora as bancas querem saber o nome, que você dê nome aos bois, tá? Então olha só, a gente já viu ali na outra telinha que plenty of significa mais do que o suficiente, mas é muito usado no sentido de grande quantidade. Então pode ser a palavra alguns? Não, alguns não. Few.
Few significa poucos. Tá, mas qual a diferença pro a few? Ó, tá vendo? Tá vendo? Não, desculpe me enfatizar aqui, mas você tá vendo que não basta ser só um falante? É através dos elementos gramaticais que você sabe diferenciar um few de um a few. E a diferença é a seguinte, que aliás você pode um dia ver o nosso curso completo para entender mais sobre isso. Few, sozinha, a palavra sozinha, tem conotação negativa. E a few, apesar de não indicar grande quantidade, mas quando eu coloco o azinho, que é um artigo indefinido na frente, ele tem uma conotação positiva. Significa que quando eu digo assim, eu tenho poucos amigos, I have few friends, quer dizer, usei o few sozinho, tô chateado com o número de amigos que eu tenho. Mas se eu disser, não, I have a few friends. I have a few friends não significa que eu tenho um monte de amigos. Mas significa que eu estou satisfeito com os amigos que tenho, com a quantidade de amigos que tenho. Quando eu coloco o azinho na frente, eu trago uma conotação positiva. E quem te diz isso é a gramática. E você percebe como a gramática influencia na mensagem do texto, naquilo que se quer dizer, e mais ainda agora, na questão da Sesgranhil, influencia você acertar o item ou não. E acertar uma questão a mais, você sabe o que isso representa na sua colocação, na sua classificação. A little significa um pouco de. E plenty of, lots of. Opa, eu te disse que o plenty of, embora a tradução seja mais do que o suficiente, ele é muito usado para dar uma ideia de grande quantidade, né? Então ele está dizendo que aqui, ó, que há muitas maneiras pelas quais os millennials podem construir um histórico de crédito. Então realmente a melhor é lots of, que é literalmente, e é um quantificador, todos esses são quantificadores, mas o lots of é o quantificador que dá a ideia de grande quantidade. Inclusive, vou terminar essa dica aqui, esse programa, te dando uma dica. Lots of, lembra de lote no português, quando a gente fala de um lote de ingressos para um show, para um evento. E um lote de ingressos são muitos ingressos, portanto, lot. A lot of, lots of, sempre indica grande quantidade de alguma coisa. A lot of, lots of. Beleza? É isso. Então aqui, mostrando uma outra cara da Sesgranhil e que gramática cai sim. Quer saber mais? Quer saber mais sobre gramática? Acompanha, assina aí o canal. Indica para os seus amigos, seus colegas, enfim, para todo mundo que tem interesse em aprofundar os conhecimentos da língua inglesa. E fique conosco para você gabaritar a sua prova, porque eu sei o que cai na prova e eu tô aqui para te contar, assim, de mão beijada. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.